Bom, bem-vindos ao Power BI na Prática. Eu sou o Marcelo Leite, aqui nesse fundo azul bonito, que me lembra o céu, me lembra o mar, então por isso que eu vou deixar azul. Quis mudar, mas gostei quando eu vi de novo ali na tela. Se você não é inscrito ainda nesse canal, já deixa aqui a sua inscrição, ativa o sininho de notificação, deixa o seu curtir nesse vídeo, porque você vai gostar, tenho certeza, em nome de Jesus vai dar tudo certo aqui. E hoje eu quero fazer uma continuação do vídeo que eu já gravei na semana passada, não sei que dia que o editor colocou isso aqui para vocês, mas é sobre como eu começaria do zero a estudar para determinadas áreas. E na sequência eu vou fazer um vídeo sobre currículo, tá? Sobre como você desenvolver um currículo para você poder ter o seu primeiro emprego aí na área. Então eu vou mostrar para vocês o que os buscadores de talentos aí do LinkedIn esperam de um bom currículo, tá? Vou mostrar como que eu elaborei o meu, os empregos que eu já consegui com esse currículo, e eu analiso o currículo, né? Eu sou das pessoas que veem muitos currículos aí, quando as pessoas estão mandando portfólio de analista de dados ou engenheiro para contratar para a empresa aqui que a gente trabalha. Então eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Então deixa sua inscrição aqui para você não perder esses próximos vídeos aí. Mas hoje, sem mais enrolações, eu estou falando sobre como eu começaria a estudar do zero. No vídeo passado a gente falou sobre a analista de dados e nesse vídeo a gente vai falar agora sobre a engenharia de dados, tá? O que o engenheiro de dados precisa estudar? Do zero, tá? Você vai ver que a gente falou aqui, ó, do analista de dados no vídeo passado, tá? Então eu listei várias coisas aqui que eu estudaria do começo até o fim, né? O que eu faria aí para começar a aprender e de fato ser um analista de dados de sucesso. E agora eu vou falar sobre o engenheiro de dados, tá? Então a primeira coisa que eu estudaria como engenheiro de dados é, obviamente, banco de dados. E que bancos eu focaria, né? Porque existem vários bancos. Eu focaria principalmente em SQL, tá? Em segundo lugar, Oracle. E em terceiro aqui eu colocaria um Postgres e também um MySQL, tá? Depois de estudar esses bancos, e quando eu falo estudar bancos, eu estou falando de você estudar o seguinte conceito, tá? Dos bancos, ó. Deixa eu colocar um subtópico aqui, ó. Você estudar como instalar, como recuperar databases, o que é uma database, né? Estudaria também um pouco aqui do conceito, né? Lá, conceitos de databases, o que é um database, o que é um backup, o que é uma tabela. Eu estudar tudo isso daí, para eu não ficar boiando quando as pessoas forem conversar comigo ou quando for estudar os próximos níveis das coisas aqui, né? E depois eu estudar uma linguagem de script para bancos, né? E a que eu iria estudar, e seria a única, tá, que eu iria estudar, é a TSQL. Porque você vai perceber que a Transactional SQL ela é a base para todas as outras, tá? Então lá no Oracle, no Postgres, muda só algumas funções, nomenclaturas, né? E antes de tudo isso, tá, pessoal, uma coisa que eu estou esquecendo, antes de qualquer coisa dessa aqui de banco de dados, eu iria estudar, obviamente, o seguinte: lógica de programação. Então, se você não sabe, nunca programou, você vai ter que estudar isso daqui, tá? O que é um objeto, o que é um contexto, o que é recursão, né? Acho que recursão escreve assim quando exerce recursão, não sei se é com C cedilha, não sei escrever muito em português, vocês já perceberam, né? Principalmente o teclado aqui atrapalha muito, porque ele é em inglês. Mas eu iria estudar lógica de programação aí bastante, tá? Para eu entender depois o que vai acontecer quando eu começar a fazer as minhas programações aqui nos scripts, tá? Em TSQL, eu iria focar em aprender funções básicas, né? Carries no geral, funções básicas, carries. Eu iria aprender a fazer Window Functions, né? Eu iria estudar as Window Functions, né? Windows Functions. Eu iria estudar proc, ou as famosas procedures. Iria estudar também aí cursores, tá? Tudo isso dentro da linguagem do TSQL. E depois iria estudar a gestão de segurança do banco, de database, vou colocar aqui, de DB. Eu ia estudar o que é linked servers, iria estudar como gerar e gerenciar users e iria estudar também como distribuir databases em rede. Tá? Iria fazer isso daí também, iria estudar isso daí. Bom, tudo isso daqui é o básico. Tá? Tudo isso daqui é o básico que eu iria começar a estudar. Depois disso, eu iria começar a aprender a utilizar, né? Softwares não, né? IDS
IDS, vou colocar aqui um assim, de Data Ingest and ETL, que seria ali duas ferramentas que eu estudar. O SIS, que é o Integration Services, e o Pentaho Data Integration. Duas ferramentas maravilhosas para que você faça o quê? ETL, que é a transformação de dados. E por que elas chamam de IDE? Porque elas têm uma interface visual, não é só programação. Obviamente você pode colocar programação dentro delas, mas elas fazem toda a ingestão de dados, a transição, a transposição de dados, né? Então elas fazem ETL e fazem também a transferência de dados, ok? Elas fazem isso daí. Eu iria também, depois assim, vamos por etapas, né? Depois de aprender tudo isso daqui, que é uma base sólida e bem complexa de você aprender, né? O que eu iria fazer? Eu iria praticar, né? Vamos lá, vou colocar assim, ó, hora de praticar. Como é que eu iria praticar? Eu iria criar e montar DWs. O que é DW? Data Warehouses. Que nem maluco. Eu iria usar essas ferramentas todas aí para começar a montar Data Warehouses, para eu aprender a fazer relacionamento de dados. Eu iria principalmente aprender a montar em dois modelos, o Kimball, tá? O Kimball e o Imon, acho que se escreve assim, Imon, né? O Imon não muito utilizado, tá? Então eu iria só estudar. Eu não iria praticar o modelo Imon, não. Eu iria focar mesmo era no modelo Kimball, tá? O que é o modelo Kimball? É o modelo de relacionamento estrela, tá? Que você tem lá dimensão, fato. Eu iria focar nesse modelo Kimball, tá? A maioria das empresas utilizam o modelo Kimball. Então eu iria estudar e praticar, montar modelos relacionais, né? Então montaria modelos relacionais no formato Kimball. Tá? Onde você vai ter lá dimensões, fatos, tá? E fora que eu iria, claro, estudar todo o conceito de DW Kimball. Aí você vai aprender lá Slow Change Dimension, tipo de chaveamento, né? E é coisa pra caramba, que você vai aprender um monte de conceito bacana. E eu iria começar a montar isso daí. Montaria como? Pegaria tabelas também, dados públicos. Na própria Microsoft, se você for lá, você vai achar uma base, treinaria, vamos colocar assim, treinaria nas bases da MS, que você vai encontrar lá o Adventure Works. Se você conseguir pegar o modelo transacional do Adventure Works e transformar num OLTP, é outra coisa que você vai estudar dentro dos conceitos, tá? Você vai entender o que é o modelo OLAP, né? Você vai entender o que é um OLAP. O que é um OLTP? Tá? Você vai aprender esses conceitos aí quando você for estudar o modelo Kimball aí, tá? Se você conseguir pegar o modelo OLTP, que é o transacional do Adventure Works, e transformar ele no OLAP, e você tem todo o guia lá para você fazer isso, cara, você tá top. Você tá top na fita aí. Depois disso, de você aprender esses conceitos aqui, cara, você já tá pronto para você começar a trabalhar como engenheiro. Mas eu vou te colocar algo a mais aqui, tá? Porque você pode começar também agora a aperfeiçoar mais os seus conhecimentos. Você pode começar a estudar agora Python. Então você vai estudar Python para engenharia de dados. Então você vai estudar aí bibliotecas como Pandas, PyODBC, acho que é assim que escreve. Você vai usar o SQL Alchemic, acho também que é assim. Eu devo estar escrevendo alguma coisa errada aí, tá? Você vai aprender a fazer scrapping com o Data Request. Então você vai aprender a fazer um monte de coisa aí com Python. Depois disso, eu iria estudar a utilizar tudo isso no VS Code, tá? Mas também iria aprender a fazer notebooks com o... Como é que é o nome do softwarezinho, meu Deus? Deixa eu olhar aqui que eu me esqueci, peraí. O Jupyter. Tá? Iria também aprender o Jupyter, a usar o Jupyter, né? Jupyter Notebook, tá? Para você poder fazer documentação e muitas outras coisas bacanas aí com o Jupyter Notebook. Então, eu iria partir dessa base aqui para começar a estudar. E depois disso, para aperfeiçoar ainda mais, você parte para DB
Nuvem. Aí você vai começar a estudar duas coisas muito importantes. Azure. Cara, na Azure a gente vai abrir um monte de tópico aqui, então vou deixar só Azure, tá? E a AWS. Amazon e Microsoft. As duas principais database que a gente tem na nuvem. Na Azure você vai ter lá o framework de dados que tem dentro dela, você tem o Data Factory, você tem a gestão também, segurança lá dentro, você tem a gestão dos grupos que você faz lá dentro, a AWS, do mesmo jeito. Você tem os WebSockets e aí você tem aqui um mundo para você estudar. Por isso que eu deixei aqui por final, eu nem vou listar muita coisa, senão o vídeo vai ficar enorme aqui. Mas essa é a base, tá? Essa é a base. Lembrando que eu faria da mesma forma que eu faço com tudo da vida, usando essa dica de ouro aqui do de Provérbios. Se você não viu essa dica, eu não vou dar ela de novo aqui, que o vídeo vai ficar muito longo, mas no vídeo sobre análise de dados, eu dou essa dica de ouro aqui para você e faça um desafio, tá? Sobre o livro de Provérbios. Então tá aí, printa, escreve aí, ó, se você não escreveu, dá uma printada, que isso aqui é uma base de estudo fortíssima, tá? Para você começar. Dá trabalho? Faz, dá trabalho estudar tudo isso, mas nada é impossível, tá? Principalmente se você está começando do zero, vai dar um trabalhinho aí, você vai ter uma jornada pela frente. Talvez você não está começando do zero, você já sabe ali metade do que eu listei aqui, então para você já é meio caminho andado. E é mais fácil, para quem já conhece bastante coisa aí, percorrer um caminho mais curto, né? Porque você acaba tendo mais facilidade de aprender algumas coisas ali. Se você já é analista, ser engenheiro também para você vai ser mais fácil, porque você já tem vários conceitos aí na sua mente. Mas é isso que eu queria passar nesse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre currículo, tá? Vou te mostrar como é que você preenche um bom currículo e talvez eu até mostre o meu aqui para vocês. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô falando vídeo demais, né? Mas é isso aí. Abraço.